Dietas furadas pelo excesso de doce, aquela vontadezinha de doce. Às vezes no final da noite que a pessoa não está com fome, às vezes no meio do dia a pessoa não consegue controlar. Eu estou aqui com o Ayar, que inclusive o Instagram dele está aqui na descrição, intitulado popularmente pelo nutricionista da mente. Né? Muito legal os seus podcasts, Ayar. Vamos falar um pouquinho desse assunto então. Eu já até fiz um vídeo sobre essa questão do doce, mas eu quero saber da sua prática clínica, dos seus estudos, enfim. Então, clica no gostei, se inscreve no canal. 2 vídeos sobre o mesmo assunto, só que com conteúdos diferentes, com visões diferentes. Vamos lá, Leandrão, o pessoal entender aí, né, que vontade de doce, né, ela é até fisiológica, né, porque basicamente o organismo está buscando uma energia rápida, né, em forma de glicose. Nós precisamos sempre de glicose na corrente sanguínea, claro, sem evitar, né, sem ter picos, mas uma glicose bem estável, que é o que, né, seria o ideal, né, a gente sabe que o ideal está complicado um pouco, mas seria o ideal mesmo. E ninguém abre o pote de açúcar, né, e come o açúcar da união ali, né. Porque tem essa coisa de o açúcar vicia igual a cocaína e tal, mas você não vê exatamente um comportamento buscando glicose. Exato. A gente busca ali uma coisa prazerosa, totalmente diferente, tá? Exato, exatamente. Então, qual que é o grande desafio, né? É porque o doce, ele é extremamente dopaminérgico, né? Ele tem muito... A nossa língua, quando ela sente os receptores da língua, né? Quando sentem o sabor da gordura, né? Com o açúcar, a junção desses dois aqui é poderoso, assim, é fatal, né? E é bom deixar claro pro pessoal que na natureza a gente não encontra nenhum alimento rico em açúcar e gordura. Isso foi uma criação do ser humano e por isso que explode de sabor mesmo, né? Exatamente, exatamente. E aí, quando a gente experimenta, né, aquilo, né, se você parar para analisar tudo que tem a junção dos dois, fica tudo melhor, né? Brinco que o pão legal é muito bom. Passa manteiga, melhora muito. Ah, o hambúrguer é legal, tá numa dieta cetogênica, então você pode comer só hambúrguer gorduroso. Pô, mas o pão não pode? Não pode. Mas se juntar os dois, vira uma delícia. A pizza, né? E aí a gente falando sobre o doce, né? O chocolate é o doce, né? Justamente, porque tem o açúcar ali e a gordura do cacau também. E os bolinhos aí que nossas avós faziam já, né? Que é a farinha, óleo e açúcar, basicamente, né? Beleza. Só que o estímulo que aquilo dá para o nosso cérebro é muito prazeroso. E o cérebro é um órgão muito safado, ele gosta, né, das sensações. Só que qual que é o problema disso metabolicamente, Leandrão? A pessoa está ali no meio da tarde, a glicose está dando as suas quedas ali, né, basais ali, padrão tal. Só que, por quê? Porque ela almoçou provavelmente meio-dia, 1 da tarde, as pessoas começam dieta, né, logo no início. Elas não querem fazer uma coisa muito restritiva, né? E começar a comer ali o frango e a salada, quer comer pouco carboidrato e um filé de frango. Só que 2 dias atrás ela comeu um McDonald's e um monte de besteira, beleza. Então o corpo ele já se acostumou a comer aqueles alimentos. Tirar isso repentinamente faz com que dê muitas vontades, né? O termo em inglês que é o craving, né? O craving de doces que vem à tarde, assim, muito forte. Porque ali à tarde vem muita coisa empilhada. Vem o nosso estresse, porque a gente tem um pico de cortisol por volta das 4, 5 da tarde. A gente já está mais cansado, porque já acordou ali 6, 7 da manhã. Então a gente já está com a sensação um pouco mais sonolenta. É o momento que todo mundo tem aquela gavetinha do escritório ali que tem as suas bolachas, salgadinhos e tudo mais. Então tem o fator comportamental e ambiental, que é isso, né? Que tem essa questão. Tem a parte fisiológica, eu falei do cortisol e tudo, e tem a parte do que a pessoa sabe que o doce é gostoso. Por que ela sabe isso? Porque o cérebro sente aquilo, e o cérebro fala, cara, me traz aquilo de novo. E como você falou, na natureza, não tem realmente, né, um bolo, não tem uma árvore de bolo, né? Então, exato, tem uma árvore de chocolate, né? Então, quando o organismo entende que aquilo ali, num pequeno alimento, tem muita caloria, e você pode obter aquilo com uma recompensa rápida, prazerosa ainda, e com um estímulo ali tão bom, né? E de fácil acesso. Então, pô, para ele parece a melhor coisa, né? Parece ser a melhor escolha momentânea. Então eu sempre brinco que por mais que nós somos o nosso cérebro, o cérebro também somos nós, ele está comandando a gente o tempo todo a fazer essas besteiras, essas escolhas ruins. Então as pessoas precisam começar a olhar isso de uma outra maneira. Começar a olhar o quê? Por que está tendo tanta vontade de doce? Né? Tá tentando toda hora cortar 100% e isso não dá? E aí ela fica trocando tudo por coisa zero? Porque o estímulo também das coisas zero, né? Isso a gente tá vendo, eu estou vendo muito na parte clínica,
o estímulo de muito adoçante, né? Hoje a bebida zero aí é muito consumida, enfim, doces zeros, enfim, fit e tudo mais, aquilo ali continua estimulando os mesmos receptores da língua. Então a gente tem que diminuir até mesmo esse estímulo. Então qual que é o segredo, por exemplo, de conseguir reduzir o doce? Começar a colocar mais alimentos com outros sabores, mais amargos, mais azedos, a própria água com gás e limão, um sabor mais cítrico, né, nesse caso das frutas, um sabor mais astringente, mais picante. Isso vai trazendo o quê? Mais estímulos para nós adultos, né, a conseguir desvincular um pouco da questão do doce, porque ele é um fator comportamental, social, é muito bem aceito, né? Porque, né, eu brinco, é muito bem aceito se você sentar ali na mesa em família, num restaurante, em qualquer lugar e, né, receber um doce, pedir e tudo mais. Mas é feio se você acender um cigarro. Mas os dois têm seus malefícios. E aí vem aquela questão que você falou, de comparar a cocaína com açúcar. É muito exagerado isso, né? Só que a gente não existe estudos mostrando benefícios do doce. Você não vai ver benefícios do doce. Você encontra inúmeros estudos mostrando, né, malefícios daquilo. Só que qual que é o principal, Leandro? Eu falo assim, pelo menos aprende aos momentos colocar esse doce. Depois de uma refeição completa, de um almoço completo, no qual você come fibras, né, verduras, legumes, os vegetais em geral, proteínas, carboidratos. O pessoal acha que é o contrário, né? Quando você vai orientar. Como eu já almocei muito, então eu não vou comer. Aí no meio da tarde eu pulo uma refeição e como um chocolatinho pequeno, porque a caloria fica equilibrada se eu fosse fazer um lanche. Certo. Mas tem um comportamento de glicemia e de insulina muito diferente. Exatamente. Que era o que eu interrompi o Ayar, né? Exatamente. Mas é isso. Você come fibra, você come gordura, você come proteína, isso abaixa o índice glicêmico dos alimentos. E aí, consequentemente, você tem uma resposta de insulina mais controlada. E isso é positivo. Exato. Não resolve 100%, mas já ajuda. Exatamente. É um momento estratégico, né? Eu sempre brinco assim, Leandro. O pessoal fala, bom, Ayar, mas aí eu estou de estômago cheio, eu estou de barriga cheia, aí eu não tenho vontade. Eu falei, é exatamente a essa hora. Porque quando você tem vontade, você começa a vir com fome e você vai comer muito. Exatamente o que você falou. E aí seu pico de glicose sobe muito, de insulina junto, e vai despencar. Despencar onde? Até aquele né, o rebote ali de ter comido aquele doce de estômago vazio, querendo comer mais. Então, sim, existe muita, né, vontade de doce para muitas pessoas. A gente tem que domesticar nosso paladar. Porque qual é o problema, Leandro? Que a gente já foi exposto, né? Todo mundo aqui já comeu algum doce, tenho certeza absoluta, não preciso nem perguntar, assim, né? É unânime, acredito que é a resposta mais unânime que tem. E quanto mais cedo a gente foi exposto, né, na nossa infância, né, pessoal aí às vezes, por N fatores da vida, às vezes só puderam comer isso, né, a avó fazia isso, e tem uma lembrança afetiva de tudo aquilo. Naquela época, nosso cérebro era virgem, ele não tinha muita informação. Então aquilo consolidou muita memória, muita informação. E sim, as pessoas que têm isso, elas levam muito para a vida. Só que hoje, como adultos, quando a gente quer melhorar a nossa alimentação, a gente tem que começar a dar estímulos, né, paladar, tudo mais que eu expliquei, a questão que o Leandro falou, de controlar os níveis de glicose, começar a comer pelos vegetais, né, a ordem dos alimentos faz diferença. Então você não começa pelo arroz branco ali, começa pelos vegetais, depois vai para a proteína, depois começa a comer o carboidrato, aí vai comendo tudo junto ali, depois finaliza a refeição, come um pedaço de chocolate, né? Desde que esteja dentro do plano, né? Eu também não vejo grande problema. Eu já fiz até vídeos falando sobre pão, sobre outras coisas, né? Lembra de procurar no Twin mais temas, se tiver qualquer dúvida. E o chocolate, se ele for dentro das calorias, um quadradinho, 2, não é o grande problema para quem se alimenta bem. O problema é para quem já se alimenta muito mal e não vai conseguir comer 2 quadradinhos, vai comer uma barra inteira. Por exemplo, uma coisa que eu vejo também o pessoal fazendo bastante. De manhã, pula o café da manhã, um exemplo. Aí vem o almoço, come uma salada, um frango, toma um monte de cafeína, consegue segurar. Final da tarde, toma mais um café, consegue segurar. Quando vem à noite, a pessoa fala, nossa, eu vou fazer uma janta ali, vai ficar tudo bem. Só que existe uma fome pela carência dos alimentos e uma fome pela carência de calorias também. E aí, às vezes, você até comeu um volume legal. Putz, eu comi um monte de salada, um monte de proteína, um monte de frango, e eu comi um volume e tô cheio. Só que mesmo assim você continua com uma vontade louca de comer algo extremamente calórico, né? E você vê que não é assim, come um prato de arroz e feijão, você fala, não, eu queria comer um doce. Então você fez uma restrição tão forte durante o dia que à noite o seu corpo tenta recuperar isso de alguma maneira. E existe essa marcação
O corpo meio que sabe que aquele alimento é calórico, porque imagina, se a gente consumiu e isso respondeu dentro do nosso organismo, o cérebro facilmente pode marcar aquilo como um alimento que é bom quando você está num déficit calórico. E aí você chega à noite e não consegue segurar, e você come um monte de doce e tudo aquele esforço que você fez durante o dia, durante a noite você estraga e muito, né? Então fazer uma dieta mais equilibrada durante o dia é fundamental para essa vontade de doce à noite não vir. É muito engraçado, né? Aí, não sei se você passou por isso. Eu nem sou uma pessoa de doce, mas quando eu estou fazendo uma dieta restritiva, eu venho perdendo peso, depois de algumas semanas eu começo a desejar doce. E não é uma coisa do meu paladar, né? E aí você já está entendendo o que está acontecendo. O corpo já detectou um estado de calamidade e ele está tentando compensar da maneira mais eficiente. Parece ser uma boa escolha não optar o doce. Só que tem um momento do dia que você já está sentindo tanta coisa, já passou por tanta coisa, já passou por 12 horas do seu dia acordado, atividade, né, no que a gente chama de córtex pré-frontal, que é a nossa área tomadora de decisões boas e racionais do dia a dia, ela já não está mais ligando muito. Você já trabalhou, você já segurou a dieta, né, no início do dia, às vezes você já treinou de manhã, e aí você se restringiu todo para a hora que ele está com menor atividade ali. Você não ter uma marmita, às vezes, na geladeira, no freezer, algo pré-pronto, uma coisa fácil para você conseguir preparar ali, basicamente, para comer, você vai pensar, bom, quanto que eu vou aqui abrir um pacote de bolacha, de salgadinho, de bolo, pedir alguma coisa na internet, passar em um lugar, né, com fome e ainda segurar a vontade? Eu falo que tem duas coisas, Leandro. Tem a questão de segurar a fome e controlar a vontade. Segurar a fome é muito difícil. E agora, se você está com os dois, você está com vontade, está tentando segurar a fome, já era, não tem como. E aí, nessa hora, parece que é uma boa escolha, né, escolher o doce, porque até nível, né, eu falo assim, até uma escolha do ambiente parece ser boa, porque evolutivamente a gente, né, foi selecionado para fazer boas escolhas. Só que no mundo que era escassa a comida. E no mundo de hoje, você está ali com um negocinho desse tamanho, um brownie de 400 calorias, e um prato que vai ter 480 calorias, bem, né, que vai te saciar e tudo, e você consegue comer 6 brownies desse, o cérebro pensa, bom, cara, eu vou comer, vou dar 3 mordidas ali, 5 mordidas, e vou detonar esse brownie. Não vou comer brownie não. Né? Não falando de doce, né? O cachorro dos doces apareceu. Não vou comer brownie não. Ele tá mais pro Ayaro hoje. Né? Então... Vem cá. Pode continuar falando, isso aqui eu já conheço. Então, assim... Comer o brownie para o cérebro parece uma boa escolha. Por quê? Eu não vou gastar muita caloria, vou conseguir adquirir muita caloria ali, né? Comendo ali, sei lá, quanto que vai dar, 1.500 calorias desses 6 brownies, beleza. Mas, pô, eu vou comer aqui esse prato todo, vou ficar estufado, vou ter que começar muito processo digestivo, gastar caloria para metabolizar esse prato. Não, parece que é uma boa escolha fazer aquilo. Em curto prazo mas o problema é que não vivemos de curto prazo. Né? Exatamente. Por isso, Leandro, aqui com você, o seu canal, em podcast quando eu falo, na minha consulta, eu tento ser o mais detalhoso possível para a pessoa entender, assimilar aquilo ali para a vida dela e falar, olha, esse é o motivo de você estar comendo doce à noite, porque de manhã você fica se restringindo. É muito legal quando cai a ficha da pessoa. Você deve ter essa sensação também. Totalmente. Você ensina, aí uma hora cai a ficha, a pessoa fala, putz, é isso, vou parar de errar. E aí está resolvido dali para frente. Exatamente. E o processo, ele vai funcionando, né? Quando a pessoa vai entendendo, ela vai percebendo, cara, minha vontade de doce está cada vez menor e está sumindo, estou começando a perder peso, estou emagrecendo. Tudo certo, não estou passando fome. Exatamente. Então, esse processo todo, né, de emagrecimento, eu sempre falo que ele é muito aprendizado. Né? E as pessoas, muitas vezes, elas não aprendem durante o percurso de restrição severa. Então, elas começam o jejum, elas acham que, né, fazer dieta é parar de comer. Porque antigamente tinha essa cultura, né? Nossos pais, avós, às vezes até irmãos mais velhos, assim, tinha isso em revistas, ensinando as dietas para você fazer por 2 semanas, 1 semana, 1 mês no máximo, tal, uns protocolos loucos. Só que tudo isso dá rebote. Dá rebote e o cérebro não gosta de ter passado por aquela sensação de restrição, porque ele aprende aquelas informações. Então ele fala, pô, não vai passar por isso de novo. Esse período de escassez é horrível pra gente. E aí tem o quê? Aquele efeito sanfona clássico. O efeito sanfona de perde 10 quilos, engorda 15. Exatamente. Você pode olhar que quem normalmente é gordinho e veio tentando emagrecer de forma errada durante a vida, a cada ano, a cada 5 anos que passa, ele está sempre com um peso maior. Exato. Ele nunca está com um peso menor. E isso vai empilhando até um momento que ou ele vai ter um problema, ou então ele vai fazer certo. Né? E ele consegue resolver.
Então, domesticar o paladar é fundamental, tá? O pessoal precisa entender que o doce, ele é os dois juntos, né? Carboidrato e gordura vão sempre ser mais, né, estimulantes para o cérebro e a gente tem que conseguir controlar mais. Então, pelo menos se vai consumir, que consuma no horário mais adequado, que é isso que a gente está falando, né? E tem alguns doces piores do que outros, melhores do que outros. Como a gente falou, tem algumas estratégias. Eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui, onde a gente fala justamente sobre esses tipos de doce, horários, enfim, bem complementar a esse vídeo que você acabou de assistir. Até mais!